Oi, pessoal, tudo bem? Lorena Sá, com Centro para a Vida em Abundância. Se você tem sido edificado com esses vídeos, por favor, dá um like, inscreva-se no canal, divida com seus amigos, ajude a divulgar. O nosso trabalho é para que a gente consiga entender e obter essa vida em abundância que Deus veio para nos dar. Amém? E a gente tem falado sobre a espada do Espírito. Por que ela se chama assim, como podemos usá-la e o que precisamos fazer. Amém? No dia de hoje, Deus quer falar sobre o Espírito Santo. E para isso vamos usar duas escrituras. A primeira está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. E diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? E essa escritura está dizendo que Deus é muito mais amoroso, muito maior do que os nossos pais. Os nossos pais nos amam, com certeza, mas Ele chama os nossos pais de maus. Por quê? Porque todos nós nascemos com essa característica, com essa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas Deus está dizendo que Ele é muito maior e que se a gente pedir, Ele nos dará o Espírito Santo. E não só isso, mas tudo que vem com o Espírito Santo. Amados, tem muita confusão com esse versículo, porque no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 10, fala praticamente a mesma coisa, mas fala, ao invés do Espírito Santo, usa bons presentes e coisas boas, fala. E muitas vezes a gente usa, a gente usa esse versículo para dizer, para pedir ao Pai coisas que os nossos olhos podem ver, coisas materiais. E muitas vezes a gente pensa que Deus é um Papai Noel, que vai trazer coisas, presentes materiais para nós. E eu não estou dizendo que Deus não vai nos dar isso. Deus quer muito mais do que isso para nós. E Ele pode sim nos dar coisas materiais. Mas Ele quer nos dar muito mais do que isso. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos no momento em que precisamos. Esse versículo é uma continuação. Jesus tinha começado esse capítulo mostrando aos discípulos como um exemplo de oração. E Ele orou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, não podemos esquecer que Ele diz: a tua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Assim é como nós, filhos de Deus, que recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de adoção. E agora o nosso Pai não é só o nosso Pai aqui na terra, é muito mais. É o Pai do céu. E Ele criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz que todo o bom presente vem lá de cima. Eu creio, meus amados, que Deus também está falando, e principalmente está falando dos dons do Espírito. Se você tiver alguma pergunta sobre esses, pode ir ao livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E você verá que os dons do Espírito são coisas que não perecem, são coisas que duram, são coisas que vão conosco para a nossa vida eterna. Jesus veio para nos dar essa vida eterna. Ele já pagou o preço para nós termos ela na cruz. Mas muitas vezes nós somos incapazes de receber esse dom. Vamos agora à segunda escritura, está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 32. E diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o quais vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Para alguns de nós, talvez não seja uma coisa tão difícil se livrar de todas essas características, esses pecados, essas coisas ruins. Qualquer pessoa pode olhar para essas palavras e dizer, essas são coisas ruins. Mas a maioria de nós, assim como eu, não conseguiria parar de cometer essas coisas que entristecem o Espírito Santo, a não ser que Ele mesmo fosse removendo devagar, passo a passo, cada um, removendo, lidando, falando sobre cada uma dessas coisas. Não só isso, existem outros pecados também, e todos esses entristecem o Espírito Santo. Imaginem que o Espírito Santo é uma pessoa que agora está junta, grudada com o nosso espírito. E ele está tentando tocar a nossa alma, tocar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Ele já quer nos curar, ele já quer sarar todas as feridas. Mas nós somos incapazes de dar espaço para ele completamente. Muitas vezes todos esses pecados ou essas coisas que cometemos entram no caminho dele. Também existe a idolatria, existem tantas coisas que vêm primeiro, antes de Deus na nossa vida. Colocamos muitos obstáculos para Deus na nossa vida. E essas são coisas que não nos permitem viver essa vida em abundância que Ele veio para nos dar. Esses presentes que vêm do céu, que Ele veio para nos dar. Amados, eu creio que Deus quer que nós tenhamos uma vida com prosperidade, uma vida estável financeiramente. Mas principalmente para alguns de nós que não tivemos esse exemplo na nossa vida, Ele quer remover toda a instabilidade, seja emocional, seja instabilidade nos nossos atos. Ele quer forjar o nosso caráter e Ele é capaz. Mas é um trabalhar de dentro para fora. É um trabalhar de intimidade com Deus. Ele quer tanto. Ele está simplesmente pedindo para que nós escolhamos morrer para nós mesmos, nos negar, para que Ele possa fazer o trabalho. Enquanto estivermos tentando fazer tudo ao nosso poder, à nossa força, o Espírito Santo é gentil. Ele não vai gritar, Ele não vai nos prender, nos sacudir. Mas imaginem uma criança que é abusada. E constantemente, todo dia, pessoas gritam com ela. A criança cada vez mais fica oprimida, fica espremida, fica pequenininha. Assim, muitas vezes nós fazemos com o Espírito Santo. E, amados, uma das mentiras maiores que o inimigo espalha e que ele gosta muito que seja espalhada é que os dons do Espírito e o Espírito Santo Ele mesmo já não é para essa geração. Que tudo que foi escrito a partir do livro de Atos sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, que isso foi só naquela época e só está na Bíblia, na Palavra de Deus, a propósito de ilustração. Amados, essa é a pior mentira que pode acontecer, porque nós acabamos não vendo o agir de Deus na nossa vida se nós não cremos que Ele realmente existe e que o Espírito Santo realmente vem e habita nos nossos corações quando o convidamos a fazê-lo. Se nós não cremos que Ele quer fazer, que Ele quer nos dar os seus dons, o amor, a alegria, a paciência, a fidelidade, a gentileza, a mansidão, o autocontrole. Se nós não cremos que Deus quer nos dar todos os dons dele, os presentes dele e mais dons ainda, nós somos neutralizados pelo inimigo. Nós ficamos somente pensando na vida que vai acontecer depois de morrermos, de passarmos daqui para lá. Mas Jesus orou
na oração do Pai Nosso. Que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Então já foi feito no céu. E nós precisamos passar aqui para a terra. Nós precisamos declarar aqui na terra as coisas que nós queremos. Mas nós precisamos também abrir os nossos olhos para as coisas espirituais. Precisamos abrir os nossos olhos principalmente para o trabalhar no nosso caráter que Deus quer fazer. Para que cada dia nós possamos dar mais e mais espaço ao Espírito Santo de Deus. E para que nós não estejamos entristecendo Ele. Porque muitas vezes talvez a gente comete algumas mentiras, alguns pecados ocultos na nossa mente, no nosso coração, que mais ninguém sabe. Mas o Espírito Santo sabe e Ele se entristece. E então precisamos pedir, essa é a minha oração, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando seu coração e a sua mente e que Ele esteja trazendo à tona quais são as coisas que precisam sair, que precisam mudar, para que mais e mais Ele tenha espaço para trabalhar. Também a minha oração é que nós possamos ter cada vez mais sabedoria para usar a espada de Deus. Cada vez mais tenhamos sede e fome da palavra de Deus, que é aquilo que realmente alimenta. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, espero que vocês tenham sido edificados, que Deus continue falando nos seus corações esse final de semana. E se você foi edificado, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém? Um beijo no coração, eu amo vocês e Jesus Cristo ama mais ainda. Tchau!